Não coloquem a sua confiança nos príncipes, nem nos filhos dos homens, nem naqueles que não podem ajudar. O seu fôlego se vai, o seu ruar, a sua vida, volta para o pó, e naquele mesmo dia os seus pensamentos perecem. Salmo 146, 3 e 4. Assim era com os antigos egípcios que acreditavam na doutrina pagã da imortalidade da alma. E eles ensinavam isso com fervor em Alexandria. Agora, vocês sabem o que é mais interessante? Que os judeus eram como as pessoas de hoje em dia. Eles pensavam que eles obteriam uma educação melhor nas universidades do mundo. Então eles foram estudar a teologia das nações. E muitos deles receberam a sua educação em Alexandria. Os saduceus acreditavam que quando você morresse, você ia direto para o céu e que você se sentava no seio de Abraão. Era muito confortável isso, e que se você tivesse que fazer uma oração, você orava a Abraão, que estava morto, para se comunicar com Deus. Essa é a adoração dos ancestrais. Você ora através de Abraão a Deus. Você usa um intermediário. Eles ensinavam, você usa um intermediário, e eles aprenderam isso no Egito, em Alexandria, que quando você morresse, você ia ou para um lugar bom ou para um lugar quente. Essa é a adoração de Anubis e de Osíris. Os fariseus, por outro lado, criam em quê? Eles acreditavam na morte e na ressurreição. E quando Paulo foi trazido diante do Sinédrio, porque é surpreendente o tipo de pessoas que você encontra quando você está se opondo a Deus. No que diz respeito à sua oposição a Cristo, os fariseus e os saduceus estavam em perfeita harmonia uns com os outros. Eram amiguinhos, companheiros. E quando confrontaram Paulo, Paulo ficou encrencado, pois ele era um deles e dizia: eu sou fariseu, eu acredito na ressurreição. Lembram-se? E o que aconteceu lá? Eles começaram a brigar tanto entre si mesmos que eles nem mais sabiam o que eles fariam com Paulo. Isso é interessante. Então, os antigos egípcios acreditavam nessas coisas. A adoração dos ancestrais, na maioria dos casos, é simplesmente o espiritismo do Oriente que serve como expoente da imortalidade. Esse é o resumo de tudo. E ele fará grandes maravilhas e enganará aqueles que habitam na terra pelos milagres que ele tem poder de fazer. Apocalipse 13, 13 a 14. O espiritismo vai desempenhar um papel importante nos enganos dos últimos dias. Eu vou mostrar a vocês slides que vão deixar vocês boquiabertos. Eu tenho uma palestra que vai vir que se chama Sinais e Maravilhas. Não percam! Pois eles são espíritos e demônios que operam milagres, Apocalipse 16, 14. Quando Maria aparece ao mundo católico romano, ou ao mundo islâmico, como ela frequentemente faz, entre aspas, quem é que está aparecendo? Maria está dormindo, esperando a ressurreição. Então quem é que aparece? É um demônio que se finge de Maria. E não se admirem, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, segundo aos Coríntios 11, 14. O diabo assume a forma de Cristo. Ele aparece como Mitra. E ele diz: eu sou seu irmão, e em muitos ciclos eu fiz isso, e fiz aquilo outro. Mas isso é um absurdo. Se ele é tão perfeito porque ele teve tantos ciclos, então todos deveriam ser grandes de acordo com essa doutrina. Porque todos nós teríamos tido a mesma quantidade de ciclos, certo? Por que então ele deveria ser melhor do que os outros? Mas eles estão todos mortos. Nenhum deles está vivo. E é por isso que são demônios. Satanás e as aparições de Maria, exatamente a mesma coisa. Ou aparições de Guia, de Vishnu, de Siva, tudo é a mesma coisa. Mateus 7, 22 a 23 diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, e em teu nome nós expulsamos demônios, e em teu nome fizemos maravilhas. E então eu lhes direi: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim,
mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade, anomia, ir contra a lei de Deus. Efésios 6:11 diz, revesti-vos da armadura de Deus. Você não pode escolher alguns pedaços da Bíblia. Você tem que colocar toda a armadura para que você possa ser capaz de resistir às artimanhas do diabo. Se um espírito entrar aqui agora e me disser que é Jesus Cristo, como aconteceu no México, quando milhares de pessoas se prostraram num campo de futebol, quando ele apareceu, e o adoraram, alô? Quem é que está aparecendo aí? Se você quer ficar contra essas estranhas manifestações, então você deve se armar com a Bíblia. Bem, algumas pessoas dizem, e o ladrão na cruz? Jesus disse para ele, você vai estar comigo no paraíso. Vamos examinar isso com cuidado. E ele disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. Lucas 23:42. Aquele dia era a sexta-feira. E Jesus respondeu, em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Então, você vê o ladrão com Cristo no céu, no dia em que ele morreu? Bem, isso depende de onde você coloca a vírgula, porque a vírgula não estava lá no texto original. De fato, o espaço entre as palavras também não existia no texto original. Tudo era uma frase só. Então, dependendo de onde você coloca a vírgula, pode-se também ler, em verdade eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então agora nós temos que fazer a pergunta. Jesus, o ladrão, esteve com você no paraíso neste mesmo dia, na sexta-feira? Ele esteve no paraíso com você nesse dia, sim ou não? Bem, em primeiro lugar, ele não pode ter estado lá, porque ele não estava morto ainda. Porque a Bíblia diz que quando o sábado estava terminando, disseram aos romanos, vocês precisam dar uma olhada nesses caras, eles ainda estão vivos. Então eles foram e fizeram o que com seus ossos? Eles quebraram os ossos. Mas quando eles vieram a Cristo, ele já estava morto. Então eles quebraram os ossos daqueles ladrões para que eles não pudessem descer da cruz no sábado, porque seria um sacrilégio persegui-los no sábado. Isso seria quebrar o sábado. Então, em primeiro lugar, aquele ladrão não tinha morrido ainda no sábado. Ele viveu além daquele dia. E, em segundo lugar, ele não esteve no céu. Porque Jesus não ascendeu ao céu no dia da sua crucifixão. Ele adormeceu na sepultura. Vamos examinar isso. Maria Madalena vem à tumba na manhã de domingo e Jesus disse para ela, não me toque, pois eu ainda não subi ao meu Pai. Então ele não pode ter estado com o ladrão no céu, porque ele ainda não tinha subido a seu Pai. Mas você vai aos meus irmãos e você diga a eles que eu subo para o meu Pai e para o seu Pai e para o meu Deus e o seu Deus. Assim, cedo no primeiro dia da semana, Jesus subiu ao céu. Ele não tinha subido ainda na sexta-feira e naquela noite ele estava de volta, porque ele apareceu entre os discípulos. Então, naquele dia, ele foi para o Pai e o Pai aceitou o seu sacrifício. Então, o ladrão não esteve com Cristo no céu naquele dia. Então Cristo disse, em verdade eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Deus não se esquece dos mortos. Se um homem morrer, voltará a viver? Todos os dias do meu tempo eu aguardarei, até que me venha uma mudança. Tu hás de me chamar, e eu te responderei. Tu terás o desejo das obras das tuas mãos. João 14:14-15. Então, ele morreria, ele adormeceria, e Cristo desejaria, ele anelaria estar com seu povo. Cristo mal pode esperar o dia da ressurreição para que os mortos que dormiram em Cristo, naquele dia da ressurreição, para que ele possa lhes dizer, vinde, eu estou aqui, e eles então despertarão. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, como as primícias dos que dormem. Pois assim como todos morreram em Adão, do mesmo modo todos viverão em Cristo. Cristo é as primícias. E depois dele, aqueles que são de Cristo, quando? Na sua vinda. Agora a Bíblia diz
que houve uma oferta movida, uma oferta de primícias. Agora, quando Cristo se levantou dos mortos, houve um terremoto. O que aconteceu? As sepulturas se abriram e os mortos se levantaram. Alguns mortos escolhidos se levantaram. E aqueles mortos são as primícias da ressurreição. E estão com Cristo no céu. Então, alguns já estão no céu. Também há outros que já estão no céu. Enoque nunca morreu. Ele foi para o céu, ele foi trasladado. Elias não morreu. Ele foi trasladado, ele foi para o céu. Moisés morreu, mas ele foi ressuscitado. Porque o livro de Judas diz que houve uma disputa por ele. E Elias, Moisés, Enoque e inúmeros outros que servem como sacerdotes na presença de Cristo. Porque havia 24 anciãos juntos, 24 com Cristo no santuário celestial. Então, há anciãos que estão servindo nas cortes celestiais. Portanto, alguns estão vivos. Eu me satisfarei quando eu despertar com a tua semelhança. Nós seremos transformados à semelhança de Cristo. Está escrito em Salmo 17:15. Na minha carne eu verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo. Os meus olhos o contemplarão e não outros olhos. Então não se trata de um fantasma. Eu o verei como eu sou. E esse é um pensamento maravilhoso. De acordo com a própria palavra do Senhor, isso está nas Escrituras. Nós lhe dizemos que aqueles que estão vivos e que foram deixados até a vinda do Senhor, então quando o Senhor voltar, haverá os vivos que estão em Cristo e haverá os mortos que adormeceram em Cristo. Eles certamente não precederão aqueles que adormeceram, pois o Senhor mesmo descerá do céu e com grande voz, com a voz do arcanjo e com o clangor de trombetas, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:15-16. E depois disso, nós que estamos vivos, ele está falando dos vivos no final dos tempos, nós que somos deixados, seremos levados com eles às nuvens para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. As nuvens, um paralelismo hebraico. Eu vou falar sobre isso numa próxima palestra. Elas são anjos, pois os anjos recolhem os eleitos e eles se encontram com o Senhor nos ares. E nós estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 4:17. Este é um ensinamento bíblico. Cristo retorna, os mortos em Cristo ressuscitam, os vivos são trasladados juntos, nenhum precedendo o outro, e nós nos encontramos com o Senhor no ar. Nós dormiremos até que Ele volte e bata na sepultura e diga: Dr. Martin, levante-se. Então eu me levantarei no momento e eu ficarei feliz com Ele para todo sempre. Este é o ensinamento de Martinho Lutero. Não se admirem disso, pois a hora é chegada, na qual todos os que estão na sepultura ouvirão a sua voz e sairão. João 5:28-29. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho não terá a vida. E nós temos que estudar isso com muito cuidado. 1 João 5:12. Agora, ao Rei eterno, imortal, invisível, o único e sábio Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. 1 Timóteo 1:17. Deus é imortal, mas eu não sou. Nós temos imortalidade pela graça. Eis que eu vos mostro um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, num piscar de olhos. Quando? Na última trombeta. Pois a trombeta vai soar, e os mortos se levantarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois isto que é corruptível deve se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal deve se revestir de imortalidade. 1 Coríntios 15:51 em diante. Então vejam que a Bíblia é consistente o tempo inteiro sobre esse assunto. Todos estes morreram na fé, não tendo recebido as promessas. E Paulo nos dá uma grande lista de homens que ele afirma terem morrido sem receberem as promessas, mas as tendo contemplado à distância, foram persuadidos delas e as abraçaram e confessaram que eram estranhos e peregrinos na terra. Hebreus 11:13. Promessa da terra
renovada que há de vir no futuro. Os teus mortos viverão, junto com o meu corpo morto eles se levantarão, despertarão e cantarão. Despertai e cantai, vós todos que habitai no pó, e o teu orvalho é como o orvalho das ervas, e a terra lançará para fora os seus mortos. Isaías 26:19. A doutrina bíblica é clara. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. Então aqui nós temos duas grandes distinções. Mas e os textos bíblicos que falam sobre o Guiena, sobre o fogo do inferno? Todas essas coisas interessantes. O que acontece com os mortos? E esses textos? Apocalipse 6, 16 e 17. E disseram as montanhas e rochas, caí sobre nós e escondei-nos na face daquele que se senta sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois grande é o dia da sua ira. Então temos uma classe, os mortos em Cristo, eles se levantam. Os vivos justos são trasladados, eles se encontram com o Senhor nos ares, mas há outra classe, a dos vivos ímpios e a dos mortos ímpios. Mateus 10, 28 diz: não temei aqueles que podem matar o corpo, mas não são capazes de matar Nefesh, a entidade viva. Temei aquele que é capaz de destruir tanto o corpo quanto a alma no inferno. Essa é a doutrina do inferno? Bem, a palavra usada aí é Guiena. Mas o que significa Guiena? Vamos ver isso. Guiena tem origem hebraica. Pode ser o inferno como local da punição futura, pode ser o inferno como local da punição futura, fogo de Guiena. Isso era originalmente o Vale de Inom, do lado sul de Jerusalém, onde o lixo e os animais mortos eram descartados e queimados, um símbolo adequado para a destruição futura dos ímpios. Então você tem aí essa explicação que vem da concordância. A palavra se refere ao vale onde os corpos mortos eram queimados, destruídos. Por falar nisso, durante quanto tempo aqueles corpos queimavam? Até que eles acabassem de queimar? Até que eles queimassem completamente. Agora, a palavra grega Hades equivale ao hebraico Sheol, que é usado na Bíblia e que geralmente é traduzido como inferno. Na doutrina do inferno, trata-se do local dos mortos. Na doutrina do inferno, é o local dos mortos. É a sepultura. Você desce à cova, você desce ao Sheol, à tumba, você desce ao Hades, à sepultura, mas ela também é traduzida como inferno. Então aqui você tem duas possibilidades para a doutrina do inferno. Uma é Guiena, o fogo que queima, que é o símbolo desse vale de Inom, e a outra palavra é Hades, ou Sheol. E então ele há de dizer para aqueles que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, amaldiçoados, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Agora, que fogo eterno é este? Trata-se de símbolos usados para explicar a doutrina do inferno. Agora, vejam o que Samuel Hopkins escreveu. A doutrina católica é o seguinte: a fumaça de seu tormento subirá para sempre à vista dos benditos, diante dos seus olhos. Essa demonstração do caráter divino e da sua glória será a favor dos redimidos. Então a doutrina católica diz que se aqueles que estão queimando lá embaixo, o contraste entre os redimidos e aqueles queimando é muito grande e é a favor dos redimidos, uma espécie de entretenimento. Isso é interessante e que dá prazer àqueles que amam a Deus. Isso é grande. Então se eu tenho minha filha ou meu filho e eles estão lá embaixo, será que isso me daria o maior prazer do mundo enquanto eu estou sentado no céu e os vejo sendo queimados? Isso é nojento. E Samuel Hopkins diz que se o fogo se apagasse, se o tormento acabasse, isso acabaria com a felicidade e glória dos benditos. Essa é uma ideia doente. Essa é uma ideia doentia de bênção e felicidade. É uma ideia muito doentia. Então essa ideia de as pessoas queimando para sempre, esse é um conceito católico romano. Ezequiel 13:11 diz: assim como eu vivo, diz o Senhor, eu não tenho prazer na morte dos ímpios.
Deus não tem prazer na morte. Se o ímpio se voltar do seu caminho, viverá. Arrependei-vos, apartai-vos dos vossos caminhos ímpios, pois por que havíeis de morrer, ó casa de Israel? Ezequiel 33:11. Ele diz, eu não tenho prazer na morte. Ezequiel 18:32. E esta é uma espada que atravessa o coração da doutrina católica. No livro Religião Católica, Martin, página 290, diz, o Concílio de Trento decidiu, no purgatório as almas podem apagar o débito apenas pelo sofrimento. Então aqui se ensina sobre um entreposto em direção ao céu. Você tem o inferno, onde há tormento eterno, mas se você não era tão mal, você poderia queimar um pouco dos seus pecados. Mas eu lhes digo que ou Deus perdoa você ou Ele não perdoa. Que o ímpio abandone o seu caminho e que o injusto abandone os seus pensamentos, que eles voltem ao Senhor e Ele lhe dará misericórdia. E ao nosso Deus, pois Ele perdoará apenas em parte. Isaías 55:7. É isso que o texto diz? Não, que Ele perdoará abundantemente. Assim como o Oriente está distante do Ocidente, Ele removerá os seus pecados. Não há um entreposto onde você precisa acender uma tocha para queimar um pouco dos seus pecados para que o resto seja aperfeiçoado. A doutrina do purgatório não é bíblica. Mas e a história do homem rico e Lázaro? Bem, eu já expliquei isso. Jesus estava falando com os fariseus e com os saduceus, e os saduceus ensinavam que quando você morria, você ia direto para o céu ou direto para o inferno. Essa era uma doutrina alexandrina. Foi ali que eles receberam o seu treinamento. Foi ali que eles aprenderam que eles iam para o seio de Abraão. E agora Jesus pega essa história e ele a vira de cabeça para baixo. Eles ensinavam que se você fosse muito bonzinho, que se você fosse maravilhoso nesta terra, e se você era um dos eleitos, você ia direto para o seio de Abraão. Bem, Jesus pega essa doutrina, ele pega tudo o que ela representa e ele vira de cabeça para baixo. O homem rico vai para o lugar mau. Ele representa Israel, que tinha todo o conhecimento. E o pobre, que não tinha nada a não ser sofrimento, o pecador, que ficava esperando as migalhas, os pedacinhos de doutrina que caíam da mesa de Israel. Ele não recebeu nada, ele foi para o seio de Abraão. Eram os que estavam lá embaixo que diziam, Pai Abraão, Pai Abraão, por favor, eu posso enviar um mensageiro para advertir aos meus irmãos? Agora, o que está de errado com essa história? As pessoas consideram essa história literal. Em primeiro lugar, todos os redimidos estão no seio de Abraão. Isso não é bíblico. Em segundo lugar, ele está orando, pedindo, Pai Abraão, faça alguma coisa. Isso é veneração dos mortos. Assim, todas essas doutrinas estão em contraste nítido com o coração dos ensinamentos dos saduceus. Essa é a história que vira a doutrina dos saduceus de cabeça para baixo e mostra que a sua doutrina é preconceituosa. Mas os ímpios estão reservados para que dia? O que a Bíblia fala? O dia da destruição. Eles estão reservados para o dia da ira. Jó 21:30. Na Bíblia você precisa colocar os textos juntos e deixar os textos mais simples explicar aqueles que são mais complexos. E isso há de acontecer na punição eterna. Mas os justos receberão vida eterna. Agora a pergunta é, a punição vai continuar para todo sempre? Ou será que é a consequência da punição que é eterna? Esta é uma pergunta que nós precisamos responder. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aham! Então a primeira morte é a que você morre. Literalmente, quando você morre, então você é ressuscitado para o julgamento. E o lago de fogo é a segunda morte. Então você morre uma segunda vez. E quem quer que não seja encontrado no livro da vida é lançado no lago de fogo. O que é isso? A segunda morte.
Então, durante quanto tempo eles queimarão? É um sofrimento eterno? Ou a sua consequência que é eterna? Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como novilhas gordas. Eles serão consumidos, em fumaça eles serão consumidos. Salmo 37, 20. Agora a Bíblia diz que eles serão consumidos. Então as consequências do fogo de Guiena, assim como aqueles animais morreram e foram consumidos, eles são consumidos e não existem mais, eles serão destruídos, eles serão queimados, consumidos. E fogo desceu de Deus e os devorou. Apocalipse 29. Então eles serão consumidos. Pois eis que vem o dia que será abrasado como forno, e todos os orgulhosos, sim, todos aqueles que praticam a impiedade, eles serão como palha, e o dia há de vir, para que eles sejam queimados, diz o Senhor dos Exércitos, e eu não deixarei nem raiz e nem ramo. Malaquias 4:1. Eles serão queimados completamente. Eis os exemplos na Bíblia, tornando a cidade de Sodoma e Gomorra em cinzas. Ele os condenou com a destruição, tornando-os um exemplo daqueles que vivem impiamente. 2 Pedro 2:6. Agora, eles sofreram as consequências do fogo eterno. O fogo queimou eternamente? Ou são apenas as consequências eternas em termos de Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra ainda estão queimando hoje? Não, elas desapareceram para sempre. Essa é a consequência da expressão para todo sempre, o conceito de que é a consequência que é para sempre. Assim como Sodoma e Gomorra e todas as cidades ao seu redor que se entregaram à fornicação e que foram atrás de carne estranha, elas estão estabelecidas como exemplo da vingança sofredora do fogo eterno. É um exemplo da eternidade do julgamento, do juízo. Serão como se nunca tivessem existido, Obadias 16. Em outras palavras, os ímpios perecerão e serão consumidos. Deus não os queimará para todo sempre. Isso seria incrivelmente injusto, que por uma vida tão curta, as pessoas queimassem eternamente. Esse não é o caráter de Deus. Esse é o caráter que pertence a outra pessoa. A Bíblia não ensina isso, mas as pessoas distorcem a Bíblia para ensinar isso, mas ela não ensina isso. E tu pisarás o ímpio, pois eles serão, o quê? Cinzas, sob as solas dos teus pés, no dia em que eu estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está o resumo de tudo. Se você tem a Cristo, você se levanta para a ressurreição. Se você está vivo quando Ele voltar, você será trasladado junto com os justos e você encontrará o Senhor nos ares. E então viverão por quanto tempo? Para sempre, pois em Cristo há vida. Sem Cristo não há vida, há morte. Você se levantará, você será julgado, você saberá por que você será lançado no fogo eterno, o fogo descerá do céu, você sofrerá o tormento de Guiena, e então tudo vai acabar. Bem assim, tudo vai acabar. Durante quanto tempo? Para sempre, para sempre. E tu pisarás o ímpio, pois eles serão como cinzas debaixo das solas dos teus pés, no dia em que eu estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos, Malaquias 4:3. E o que acontece com Satanás? Ele vai viver para sempre? Será que nós vamos ser lembrados da impiedade e da tristeza deste planeta para todo sempre? Não. Ezequiel 28, 18 e 19 diz: eu trarei o fogo para o teu meio. Ele está falando de Satanás. E ele te devorará. E eu te reduzirei a cinza sobre a terra, à vista de todos que te contemplam. E tu não mais existirás. Isso não está claro? Está bastante claro.
Mas as pessoas distorcem essa passagem. E a terra também, e as obras que estão nela se queimarão. 2 Pedro 3,10. Esta terra será purificada pelo fogo. O Senhor não se demora com respeito à sua promessa, como alguns a consideram demorada, mas Ele é longânimo para nós, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Uma chance! Você tem esta vida para tomar a decisão.